Aquilo que você perdeu não era teu. Pode respirar. Eu sei. Parece duro ouvir isso assim, especialmente quando ainda dói. Quando você ainda sente o eco daquela ausência, como se o silêncio gritasse nos cantos da alma. Mas escuta, às vezes, Deus permite que algo vá embora. Não porque quer te machucar, mas porque Ele sabe o que você não sabe, vê o que você não vê, e o que você chama de perda. Talvez seja proteção. Você já reparou como algumas coisas parecem se desfazer do nada? Pessoas que pareciam certas, planos que pareciam sólidos, promessas que pareciam eternas, e de repente, não estão mais lá. É como se a vida puxasse o tapete sem aviso, como se tudo o que você construiu escorresse por entre os dedos. E aí você se pergunta, o que eu fiz de errado? Mas e se a pergunta for outra? E se o que foi nunca tivesse sido seu de verdade? E se aquela amizade que desmoronou fosse, na verdade, uma âncora te impedindo de seguir? E se aquele emprego, aquele relacionamento, aquela oportunidade estivessem te levando para longe do que Deus sonhou para você? É difícil aceitar, eu sei. A gente se apega ao que conforta, mesmo que nos fira. A gente insiste em segurar o que já deveria ter ido embora. Mas escuta isso com carinho. Deus não remove nada da tua vida sem um propósito maior. Às vezes Ele tira para abrir espaço, tira para proteger, tira para que você não se perca no meio do caminho. E aquela dor que você sentiu, aquela sensação de vazio, de luto, de quebra, aquilo que ninguém viu, mas que te esvaziou por dentro, foi real, mas também foi sinal. Porque quando Deus está prestes a fazer algo novo, Ele primeiro desmonta o velho. Não é castigo, é cuidado. Não é rejeição, é redirecionamento. Talvez hoje você olhe para o passado com saudade, ou até com raiva. Talvez ainda questione, por que comigo? Mas e se no fundo, lá no fundo, a resposta for essa? Porque Ele te ama tanto que não deixou você seguir com algo que te destruiria lá na frente? Às vezes, o que achamos ser o fim é só Deus limpando o caminho para um recomeço mais leve. Sabe aquele sentimento de abandono? Aquela solidão que parece eterna? Ela também faz parte do plano. Porque no silêncio, você aprende a escutar a voz que mais importa. Porque no vazio, você finalmente olha para cima. E porque no escuro, a luz de Deus brilha mais forte. O que você perdeu não era seu, não porque você não merecia, mas porque você merece algo muito maior. Algo que não vai te confundir, que não vai sumir da noite para o dia, que não vai machucar e depois pedir desculpa. Algo que vai ficar naquilo que partiu, não faria parte do que vem depois. E Deus já está escrevendo esse depois. Você só precisa soltar o que passou, aceitar o que foi e confiar no que está por vir. Não é fácil, mas é necessário, porque nenhuma história bonita começa com alguém preso ao que deveria ter ido embora. Você não foi esquecido, você foi escolhido para viver algo novo. E quando esse novo chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás, respirar fundo e dizer, agora eu entendo. E tudo vai fazer sentido. Tem portas que você queria tanto, que Deus precisou fechar à força. Você insistiu, você orou, você acreditou com toda a sua fé, e mesmo assim, a porta não abriu, ou pior, ela até abriu, mas por pouco tempo, o suficiente para te machucar, o suficiente para te confundir, o suficiente para te fazer perguntar, Deus, por quê? Mas hoje, talvez você entenda, aquilo não era bênção, era distração, era barulho disfarçado de resposta, era uma promessa que não veio dele, mas do seu medo de esperar. Tem gente que você orou com lágrimas para ficar, pediu a Deus que mantivesse por perto, que não deixasse ir,
Você chamou de amor, mas Deus chamou de livramento. E quando Ele tirou, doeu, te rasgou. Você não entendeu, você até pensou, Deus me abandonou. Mas Ele estava ali, justamente ali, fechando uma porta que você não teria coragem de fechar sozinho, cortando uma amarra que te segurava no lugar errado. E você só vai entender isso de verdade quando olhar para trás com maturidade e perceber: não era amor, era apego, não era destino, era distração, não era propósito, era passagem. Sabe o que é mais difícil de aceitar? É que a gente tem o costume de se apegar ao que deveria ser temporário. A gente transforma encontros em prisões. Chamamos de plano o que no fundo era só uma curva errada no caminho. E aí, quando Deus corrige a rota, a gente chora, resiste, reclama. Mas Deus não tira o que é bênção. Deus não destrói o que Ele mesmo construiu. Se Ele tirou, é porque não era para ficar. Se Ele levou, é porque aquilo te afastaria do que Ele ainda vai fazer. E às vezes, o que Ele precisa tirar não é algo ruim. Às vezes, Ele precisa tirar algo bom para te dar algo melhor. Porque Deus não trabalha com migalhas. Ele trabalha com propósito. E propósito não se negocia. É por isso que algumas portas se fecham com estrondo, sem aviso, sem explicação. É por isso que algumas pessoas somem sem se despedir. É por isso que algumas fases terminam do nada. Porque Deus viu o que você não viu. Ele ouviu conversas que você nunca ouviria. Ele sentiu intenções que você nunca perceberia. E, em silêncio, Ele agiu. Você não entendeu na hora. Mas era Ele, fechando a porta, encerrando o ciclo, evitando o desastre. Você chamou de abandono, mas era proteção. Você chamou de injustiça, mas era misericórdia. Você chamou de perda, mas era livramento. Então respira e confia. Tudo o que Deus tirou de você, foi Ele cuidando. Tudo o que Ele impediu, foi Ele protegendo. Tudo o que Ele encerrou, foi Ele salvando. Mesmo quando você chorava, mesmo quando você gritava em oração, pedindo que aquilo voltasse, mesmo quando você não entendeu, Deus entendeu. E Ele não age pelo que você sente, mas pelo que Ele sabe. E Ele sabe o que está por vir. Sabe o que você precisa soltar para receber o que está chegando. Sabe o que você merece, mesmo quando você aceita menos. Deus não fecha uma porta sem abrir outra. E não permite uma despedida sem preparar um novo encontro. Então levanta a cabeça. Se foi, é porque não faria parte do que vem depois. E o que vem é maior, mais leve, mais verdadeiro. Você só precisa confiar e continuar andando. Porque o livramento de hoje é o testemunho de amanhã. E tudo o que Deus faz, mesmo quando você não entende, é sempre por amor. Eu sei, o coração nem sempre entende. Você só queria que tivesse dado certo, só isso. Não era ambição demais, não era orgulho, não era falta de fé. Era só esperança. Você queria ver flores onde só havia galhos secos. Queria fazer durar o que já estava desmoronando por dentro. E tentou. Deus sabe que você tentou. Tentou salvar, tentou consertar, tentou insistir, mesmo com as lágrimas nos olhos. Você segurava os cacos com as duas mãos, achando que amor era isso, suportar até doer demais. Mas tem laços que Deus corta. Não por maldade, não por frieza, mas por amor. Um amor que te protege, até de você mesmo. Um amor que vê o que você não vê. Um amor que age, mesmo quando você suplica para que não haja. Porque Ele viu o que aconteceria lá na frente. Viu o quanto você se machucaria se continuasse. Viu o vazio que aquilo deixaria em você. Viu a angústia que você ainda não tinha nomeado. E antes que te ferisse mais, Ele foi lá.
e arrancou pela raiz. Sim, foi doloroso, parecia injusto. Você sentiu como se algo fosse arrancado à força do seu peito. E foi mesmo, mas era necessário. Porque aquele laço era uma prisão disfarçada de companhia. Era uma sombra no lugar da luz. Era barulho demais no lugar da paz que você tanto pedia. E Deus sabia que por você aquilo continuaria. Você tentaria mais uma vez, mais uma conversa, mais uma oração. Você buscaria sinais, mas Ele, que é Pai, não podia permitir, porque Ele ama demais para te ver preso a isso. Tem coisas que não fazem sentido agora. Tem cortes que sangram em silêncio. Tem despedidas que você não escolheu, mas lá na frente você vai entender. Vai olhar para trás e dizer: obrigado, Deus, porque eu não teria força de sair sozinho. Sabe, o coração é bom em sentir, mas nem sempre é bom em discernir. O coração se apega, o coração romantiza, o coração sonha. Mas Deus vê o que está além, vê o que está por trás do sorriso, vê o que se esconde nos bastidores, vê o que o tempo revelaria e age antes que tudo desabe. Você chamou de perda, mas era livramento. Você chamou de castigo, mas era cuidado. Você chamou de fim, mas era um novo começo. Deus não te deixou, Ele te livrou. E sim, eu sei, ainda dói. Você ainda tem memórias, saudade, perguntas, mas confia. Deus nunca erra. Ele não cortaria um laço se não soubesse o quanto aquilo te atrasaria. Ele não permitiria o fim se não tivesse um recomeço melhor do que tudo que você planejou. Ele não permitiria a dor se ela não fosse necessária para te levar para um lugar mais leve. Você pode não entender agora, mas a fé é justamente isso. É confiar quando a lógica falha. É descansar quando o coração grita. É dizer amém, mesmo com lágrimas nos olhos. Então hoje, mesmo sem entender, respira fundo e entrega. Entrega esse laço que foi cortado. Entrega essa ausência que dói. Entrega essa parte de você que ainda resiste. E deixa Deus ser Deus. Porque Ele sabe o que faz. E tudo o que Ele faz é por amor. Deus não erra. Você pode até duvidar disso agora, mas é verdade. Ele não erra no tempo, nem nas pessoas, nem nos caminhos. Ele não se engana sobre o que você sente, nem ignora o que você viveu. Deus sabe. Sabe das noites em que você chorou em silêncio, tentando entender onde foi que tudo saiu do controle. Sabe do porquê que você nunca recebeu resposta. Sabe do medo de recomeçar e da culpa por não ter conseguido segurar o que escapou. Mas mesmo assim, Ele nunca erra. Você achou que era o fim do plano, que tudo o que você sonhou desmoronou de vez, mas Deus não estava te punindo. Ele estava te reposicionando. Sabe aquela peça do quebra-cabeça que parece que não encaixa em lugar nenhum? Então, às vezes, é preciso virar a imagem toda para ela finalmente fazer sentido. Às vezes, o que você achou que era o fim, era só o fim da distração. A dor veio como um baque. Mas por trás dela, Deus estava dizendo: filho, eu tenho mais. Filha, eu quero te levar mais longe. Só que para isso, Ele precisava tirar o que estava ocupando espaço. Tinha gente que parecia ser tudo. Situações que pareciam abençoadas demais para terminar. Mas Deus, que vê o que está por trás, sabia. Era necessário sair da rota para encontrar o destino. Talvez você só vá entender depois. Depois que a paz voltar. Depois que a alma respirar de novo. Depois que a saudade não doer mais. A gente se apega, né? Aos planos, às pessoas, às certezas que construímos com tanto carinho. Mas Deus, Ele é Pai. E Pai de verdade não entrega o que fere. Ele espera a hora certa.
espera você amadurecer, espera você deixar ir. E aí sim, ele mostra por que tudo aconteceu. A dor que você achou que ia te derrubar virou solo fértil. A lágrima que você achou que era fraqueza virou ponte com Deus. O silêncio que parecia abandono foi cuidado. Ele nunca te deixou. Ele só estava rearrumando o tabuleiro da sua vida, tirando peças que não ajudavam, trocando lugares, fechando portas que você batia sem parar, mas que, se tivessem se aberto, teriam te prendido lá dentro. E sabe o mais lindo? Ele fez isso com amor, mesmo você reclamando, mesmo você resistindo, mesmo você dizendo, Deus, por favor, não deixa acabar. Ele deixou, porque ele via o amanhã. E agora você começa a ver também. Você está respirando de novo. Você está voltando a se enxergar. Você está, aos poucos, lembrando quem era antes de tudo isso. E lá dentro, uma voz suave diz, você ainda não viu o melhor que eu tenho para você. Deus nunca erra. Ele só te tirou da zona de conforto para te levar para a zona de propósito. E ainda que você não entenda tudo agora, confia. Ele ainda está escrevendo a história. E não termina capítulo nenhum, sem ter certeza de que o próximo vai te surpreender. Toda ferida um dia cicatriza, mesmo aquela que parecia que nunca ia parar de sangrar, mesmo aquela que você tentou esconder dos outros e até de si mesmo. A dor que hoje te aperta o peito, um dia vai ser só uma lembrança, não porque ela deixa de existir, mas porque Deus transforma. Ele pega a ferida e faz dela testemunho, pega o que foi rasgo e costura com cuidado, ponto por ponto, e quando você menos espera, aquilo que te machucou vira força para levantar alguém. Sabe aquele dia em que você pensou em desistir? Vai servir para consolar quem está quase desistindo agora. Sabe aquela perda que te fez sentir vazio? Ela vai ser ponte para alguém entender que não está sozinho. Porque Deus não desperdiça dor. Ele não ignora teu choro. Ele anota cada lágrima e usa cada uma para escrever um novo capítulo. Talvez hoje você só enxergue os cacos, mas ele já vê o mosaico. Enquanto você pergunta por quê, ele já está construindo o para quê. E o mais bonito é que ele vai te usar. Sim, você. Esse coração remendado, esse peito que ainda arde, essa voz embargada de quem ainda não sabe como contar o que viveu. Ele vai usar tudo isso e vai colocar palavras onde hoje só tem silêncio. Vai te dar consolo, para você consolar. Vai te curar, para você ser cura. Vai te levantar, para você mostrar o caminho para outros que ainda estão no chão. Essa ferida vai virar testemunho. Você ainda vai dizer, doeu, mas eu sobrevivi. Perdi, mas não fiquei sem chão. Chorei, mas continuei crendo. Fui rejeitado, mas fui escolhido por Deus. Ele vai usar tudo isso, tudo. Nada vai ser em vão, nem a decepção, nem a traição, nem o abandono, nem o silêncio que você enfrentou. Cada detalhe será parte da história. E um dia, alguém vai olhar para você e perguntar, como você conseguiu passar por isso? E você vai responder com os olhos cheios d'água. Foi Deus, porque foi. Ele esteve lá o tempo todo, no quarto escuro, no banco do ônibus, na madrugada em que você não conseguiu dormir. Naquele dia em que ninguém ligou, ninguém perguntou, mas ele ficou. E agora, ele está usando tudo, transformando perda em ponte, choro em ministério, falta em força. Você não imagina o quanto essa dor está preparando você para ser resposta. Você está sendo moldado no silêncio, para impactar no palco da vida. E vai acontecer. Vai chegar o dia em que a ferida não vai mais doer. Só vai lembrar, e ao lembrar, você vai sorrir e dizer,
Obrigada, Deus, por não ter desistido de mim quando eu quase desisti. Porque no fim, era tudo isso mesmo. O fim era só o começo. Você achou que perdeu, achou que foi deixado para trás, achou que a vida tinha virado as costas e Deus tinha se calado. Mas, na verdade, você foi protegido. Deus não permitiu que aquilo continuasse, porque Ele te ama demais para deixar você preso ao que não te leva para frente. Foi livramento, não perda. Foi cuidado, não castigo. Aquela porta que se fechou te impediu de entrar em um lugar que te afastaria do teu propósito. Aquele relacionamento que acabou te libertou de viver metade de uma vida num lugar onde você nunca seria inteiro. E agora Deus está te reposicionando, recolhendo os pedaços, reorganizando os caminhos. Ele não desistiu do plano. Ele só está realinhando você com o propósito. Porque o que era teu de verdade nunca te deixaria. A bênção não te abandona. A promessa não te trai. O que vem de Deus permanece. E o que partiu? Partiu porque precisava sair. Porque às vezes o apego nos prende a coisas pequenas, quando Deus quer nos dar o novo, o maior, o mais leve. E para isso, Ele precisa esvaziar as mãos. Você não perdeu. Você foi limpo. Você não ficou para trás. Você foi poupado. Então agora é tempo de recomeçar, de respirar fundo, de deixar as lágrimas caírem, mas não deixar que elas impeçam teus passos. É hora de confiar de novo, mesmo sem entender, mesmo sem ver tudo claro ainda, porque o que está por vir vai fazer sentido de tudo. Você vai olhar para trás e entender. Foi necessário, foi proteção, foi amor disfarçado de silêncio, foi livramento com aparência de luto. E o recomeço vai ser melhor do que tudo que você imaginou. Porque Deus não volta atrás quando decide escrever uma nova história. E Ele está escrevendo, com detalhes, com cuidado, com tempo, com misericórdia. Você pode não ver ainda, mas Ele já está preparando a próxima estação, onde a dor vira testemunho, onde a ausência vira direção, onde a cicatriz vira força e onde o recomeço é cheio de paz. Confia, você não foi esquecido, foi separado para viver o que só quem passou pelo vale pode viver. Uma fé mais firme, uma alegria mais inteira, uma história mais forte. O que te espera é maior do que o que te feriu. E o que virá vai justificar cada não que você recebeu, cada porta que fechou, cada pessoa que foi embora, cada lágrima que você derramou sozinho, porque o céu viu tudo. E agora chegou a hora de você caminhar de novo, com passos lentos, talvez, mas com o coração seguro. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, e daqui para frente é recomeço com fé. Senhor, sei que nem tudo o que perdi foi fácil, mas hoje eu entendo que nem tudo era para mim. Hoje eu te agradeço pelas portas fechadas, pelas pessoas que partiram, pelos caminhos que mudaram, porque só o Senhor sabe o que me faria desviar. Só o Senhor sabe o que eu não conseguiria carregar. Eu entrego tudo, as lembranças, os medos, a dor, e confio que o que é para mim virá. E o que se foi não era bênção, era distração. Obrigado por me amar tanto, a ponto de me proteger de mim mesmo. Segura minha mão, me fortalece, me guia, em nome de Jesus. Amém.